Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, estamos começando mais uma aula do Portal Programando e estamos continuando o curso de Java. Então estamos indo para a nossa segunda aula, tudo bem? Na aula passada a gente falou sobre essa introdução do Java e hoje a gente já vai entrar um pouquinho na parte de codificação, colocar mesmo a mão na prática, tudo bem? Então, só lembrando que vocês podem acessar também os conteúdos do Portal Programando pelo podcast, então qualquer agregador, vocês podem ir lá e pesquisar por Portal Programando, que vocês vão encontrar todo o nosso conteúdo. Vocês podem também acessar o portalprogramando.com.br e acessar os cursos, para poder ter acesso aos certificados. Então vocês vão lá, vai realizar algumas atividades e vocês podem ter acesso às atividades. Tudo bem? Então espero que vocês gostem da aula de hoje e vamos para a aula. Bem, na aula anterior a gente falou também sobre uns pouquinhos das etapas, do que a gente tem dentro da plataforma Java. E o Java ele tem uma característica que é ele executa em cima de uma máquina virtual específica dele. Então por isso que ele permite que o Java ele execute em mais de um sistema operacional. Por quê? Porque você tem um código-fonte, esse código-fonte ele vai ser compilado e gerar uma classe que a gente chama de bytecode, uma classe de código binário, e esse código binário ele vai ser executado sobre a máquina virtual, e a máquina virtual fica em cima do sistema operacional. Então, independentemente de qual é o seu sistema operacional, você vai ter a máquina virtual ali cobrindo, fazendo esse meio de campo entre o seu software e o sistema operacional. Por isso que o mesmo código que você executa no Linux, você vai poder ir lá e executá-lo também na máquina virtual do Windows. Então, pessoal, a gente tem aqui o nosso primeiro código, O nosso primeiro código Java. Então, aqui ele está em inglês porque é uma cópia exata de um código do livro, tudo bem? Então, vamos lá. Aqui a gente tem que o código, a criação inicial de qualquer programa Java, eu acho que eu já tinha comentado isso também na aula passada, que é a criação de uma classe. Então a gente tem aqui, public class, quer dizer que é uma classe pública, uma classe que você vai poder acessá-la sem muitas restrições. A gente depois vai falar um pouquinho sobre qual a diferença de um público, de um privado, a gente vai entrar nesses detalhes. Por enquanto, o que eu quero, o principal dessa aula é que vocês foquem no entender, pelo menos decorar esse código inicial, certo? Então, porque todo o programa Java ele vai partir desse mesmo ponto. Então, vocês já tendo essa noção de como que começa uma classe Java, ele já vai facilitar o entendimento daqui para frente. Tudo bem? Então, uma coisa que precisa ficar clara é todo código Java, o pontapé inicial dele é classes, tudo bem? Então, para que a gente comece a programar, primeiro você precisa criar uma classe. Eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes com vocês, o que é uma classe mais para frente. Mas só para vocês terem uma ideia, uma classe ela é como se fosse uma moldura. E dentro dessa moldura a gente faz o que tem que ser feito no nosso código. Dentro do Java ainda, a gente tem o que a gente chama de método. Nesse momento, a gente só vai aprender um único método. Você vai poder ter quantos métodos você quiser. Mas, nesse momento, a gente vai ter um único método, que é o método main. Tudo bem? Então, é o método main. Qual que é a importância desse método main? Ele é o mais importante do Java. Por quê? Porque é a partir dele que tudo se inicia, certo? Esse método main é o método que é o pontapé inicial para tudo. Então, sabendo que esse método main é o método que é o pontapé inicial de todo o programa Java, então é extremamente importante que vocês decorem essa semântica para que vocês comecem. Com o tempo isso vai ficar bem mais fluido para vocês. E a gente também vai utilizar algumas ideias que vai facilitar esse trabalho para a gente, tudo bem? Então o método ele também é público, então público, static, void. Tá, o que é o público? Público quer dizer que você pode acessá-lo sem muitas restrições, ok? Estático quer dizer que a gente não precisa criar um objeto. Vocês vão entender posteriormente como que é feita essa criação de objetos. Então, o estático quer dizer que o Java vai iniciar ele sem que ele crie um objeto necessariamente da classe inicial. E void quer dizer que ele não tem nenhum retorno. A gente também vai entrar nesses detalhes mais à frente. Tudo bem? Eu só estou falando isso que é para que vocês consigam já ir memorizando. Então, como que eu crio uma classe? Public, class e o nome dessa classe. Então,
nesse caso, do nosso exemplo, eu vou colocar public class welcome 1 ou public class, né, é o nome da classe. Nesse caso, o nome da classe é welcome 1, tudo bem? E aí, o nome da classe, pessoal, vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Pode chamar a classe de João, classe de Maria, classe de welcome, uma classe de... Enfim, poderia ser classe bem-vindo, né? Tudo junto. Então, o nome da classe, vocês podem dar como vocês quiserem. Então, public class welcome 1 é porque já né, é um nome que eu vou colocar aqui para nossa primeira classe. E aí, depois, dentro dessa classe, eu vou ter um método, que é public, que ela é público, static, void, main. Isso quer dizer que essa classe ela vai ser a classe que o Java, sabe quando você dá dois cliques, por exemplo, lá em um programa tipo Word, ele inicia, né, ele tem que inicializar por algum lugar. No Java, qualquer programa Java, ele se inicia por essa classe chamada main. Então, quando você vai lá e dá dois cliques para abrir um programa Java, ele vai começar a sua execução a partir desse método main. Por isso, ele é tão importante, ok? Esse string args, eu não vou entrar em detalhe. Vamos falar disso mais à frente, tudo bem? E dentro dessa main, então eu vou colocar public static void main, aí dentro dos parênteses string args, e aí eu coloco a chave, né? Abro uma chave para que eu consiga já comece a codificar o meu código. Então, como que eu vou, tudo que for ser executado dentro desse método main, eu tenho que colocar entre, né, uma abertura e fechamento de chave. E aí, na minha primeira linha, dentro do main, eu vou colocar system.out.println. O que é system? Quer dizer que eu estou mandando um comando para o sistema. Fala, olha, sistema, no caso aqui pode ser, vamos considerar a máquina virtual do Java. Então, máquina virtual, por favor, eu quero fazer uma saída de dado. Então, por isso eu coloco system.out. Esse out é de saída. .println, que eu quero que imprima na tela, e o ln é de line. Então, ele vai imprimir na tela e pular para a linha de baixo. E aí, dentro de parênteses, entre aspas, eu vou colocar o que eu quero que imprima. Então, system.out.println, e aí dentro dos parênteses e aspas eu coloco o que eu quero que imprima. Então, nesse caso, eu quero que imprima Welcome to Java Programming, né? Traduzindo seria bem-vindo à programação Java, tudo bem? E coloco ponto e vírgula no final. Sempre todo comando de linha no Java termina-se com ponto e vírgula, ok? Então, aqui para quem está vendo pelo YouTube, vocês vão conseguir visualizar, né, como que ficaria essa impressão. Então, vai imprimir Welcome to Java Programming. Se você estiver na IDE, que eu já vou mostrar também, ele vai mostrar esse mesmo comando na tela, ok? Então, eu estou aqui no NetBeans, eu vou criar um programa para a gente começar já, né, o nosso código Java. Então, vamos lá. Né? Eu vou clicar em arquivo, depois eu vou clicar em novo projeto. Ok? E aí dentro de novo projeto, então eu vou colocar aqui, ó, Java, aí aplicação Java, e aí eu clico em próximo, ok? Aqui em nome do projeto eu vou colocar o nome que eu vou dar para o projeto. Nesse caso aqui eu vou colocar projeto aula 1, tudo bem? Então vamos lá. Ó, ele tá perguntando se já quer que crie a classe principal. Nesse caso eu vou desmarcar porque a gente vai criar essa classe manualmente, ok? Então, venho e finalizo. Ok, então ele já veio e criou para mim o projeto no NetBeans, né? Como vocês podem ver, aqui ele já está criado o projeto no NetBeans, aqui projeto aula 1. E ele tem uma pasta chamada código fontes, né, Java. Como que eu vou fazer? Eu quero criar uma nova classe. Então eu vou vir nesse pacote de código fonte, novo, e aí eu vou clicar em classe Java. Ok? Então ele vai de novo abrir pra gente aqui uma janela, né? Ele já abre aqui pra gente a janela do NetBeans. Eu vou aqui dar um nome para essa classe, então eu vou chamar ela de Welcome 1, igual tá lá no slides. E clico em finalizar. Ele vai criar essa classe para mim. Perceba que ele já traz pra gente aqui o public class welcome 1, né? E aí eu vou colocar aqui então o restante do código, que é o que eu tinha falado para vocês, como que faz o método main, o método principal. Então é public static void main, e aí aqui dentro eu vou colocar aquele string, certo? Aí abre e fecha colchete,
Args. Mas isso aqui depois eu vou explicar por que a importância dele no nosso projeto. Tudo bem? Então aqui eu criei o método principal, o método main. Agora, aqui dentro eu vou colocar aquele comando, né? Que é o system.out.println. E aqui dentro eu vou colocar o que eu quero que imprima. Nesse caso, quero que imprima, vou colocar em português. Seja bem-vindo ao Java. Eu quero que imprima isso para mim na tela. Como que isso é feito no NetBeans? Como que a gente consegue fazer isso no NetBeans? Então, para fazer isso no NetBeans, eu só vou reduzir aqui a tela. Pronto. Agora com a tela já centralizada, para você executar esse código no NetBeans, você vai vir aqui, né, onde que tem esse símbolozinho, né, de play para executar. Então, eu vou clicar, ele vai perguntar se a classe é principal. Eu clico OK. E aí, para mim, ele já começa aqui, ó. Ele cria aqui uma nova aba embaixo, ó. Uma aba de execução. E perceba que ele imprime justamente o que estava aqui dentro do meu println. Tudo bem? Então perceba que ele imprimiu, pulou para a linha de baixo e aí o próprio Java, né, já imprime isso aqui para a gente saber que deu tudo certo na nossa execução. Beleza? Bem, esse é o projeto, assim, a parte inicial para se criar um código, um projeto em Java. Tudo bem? Então, aqui, a partir disso, vocês podem já começar a brincar com alguns cenários do código Java. Então, pessoal, como eu tinha dito, o programa Java, né, ele se baseia em classes. Então, qualquer código, qualquer projeto feito em Java, você tem que ter essa noção de que você vai ter que criar classes, tudo bem? E cria essa classe, você coloca public, a palavra em inglês reservada class, que vai ditar para o Java, que a partir dali você vai criar uma classe. E sempre coloca-se ponto e vírgula ao final de cada comando de linha dentro do Java. Ok? Bem, para criar uma classe Java, segue os padrões. Para quem fez o curso lá de algoritmo, aqueles mesmos padrões. Então você não pode colocar caractere especial. No caso do Java, ele permite que você coloque underscore ou cifrão, né, o dólar, né, e letras e números, mas você não pode começar, por exemplo, uma classe com número. Então você pode colocar, por exemplo, welcome 1, que foi o caso que a gente colocou. Você pode colocar, se a sua classe tem dois nomes, por exemplo, bem-vindo, que é o nome da sua classe. Então você vai colocar bem com B maiúsculo, o E e o M minúsculo, e vindo com V maiúsculo. Então você concatena, você junta as duas palavras para que facilite a leitura, porque como você não pode ter espaço, então você vai juntar essas duas palavras, né, bem-vindo, e colocar as iniciais de cada palavra com letra maiúscula. No exemplo aqui também é simple class name. Então eu vou colocar o simple com S maiúsculo, class com C maiúsculo e o name, o N maiúsculo, e junto ela sem espaço para que facilite a leitura, o entendimento, e você não quebre as restrições de nome de classe. Também, de novo, só para reforçar, a gente tem o comando public static void, que é o ponto inicial, né, de todo o programa Java. Então todo o código Java, todo o projeto Java inicia-se pela main, tudo bem? Então por isso a importância de vocês já treinando escrever esse comando, ok? Para ser executado, né, ele tem que ter um comando main. Então para que o software Java seja executado, ele precisa ter a main. A palavra void indica que ele não vai ter retorno, então quer dizer que essa classe, ela não vai, quando ela terminar a sua execução, não espera-se que ela retorne nada, né, para a máquina virtual. Então, o string args, ele é se caso você quiser enviar uma informação para a execução do seu programa. Então, vamos supor o seguinte: quando iniciar, eu já quero enviar um dado, uma informação para aquele programa. Você vai fazer isso através do string args, mas por enquanto ele não vai ser executado, não vai ser utilizado no nosso programa. Por enquanto, ele está lá apenas para que a gente saiba que a gente poderá utilizá-lo no futuro. Beleza? E a gente tem um programa system.out, que é uma saída, né, padrão do Java, para que você consiga imprimir na tela para o usuário. Bem, para finalizar essa aula, eu só vou passar mais um ponto importante dentro do código Java. Para você fazer comentários, você pode fazer comentários de três formas. É um comentário de bloco. Então, se eu quiser comentar uma parte muito grande do meu código, eu coloco barra, asterisco, e aí tudo dentro vai ficar comentado e asterisco barra. Lembrando que quando você coloca um código comentado dentro
do seu código, né, uma parte comentada, quando ele vai compilar, quando ele vai gerar o executável do seu programa, ele não considera aquilo. Então aquilo fica apenas como se fosse texto solto, certo? Ele elimina tudo que for comentário. Então por que o comentário é importante? Ele é importante porque, por exemplo, eu quero deixar alguma informação aqui para uma outra pessoa que for mexer nesse código. Ou para mim mesmo, quando eu for mexer depois, lembrar. Então, por exemplo, olha, eu coloco um comentário lá. Essa parte do código vai fazer o cálculo para determinada função. Então, o código Java, né, a parte de comentários é muito importante por isso. Então, o compilador, né, ele vai ignorar tudo que for comentário, mas para quem vai analisar o código, outra pessoa ou você mesmo, ter comentários é muito importante. Para que você comente apenas uma única linha, você coloca // ele comenta apenas uma única linha. Para que ele comente um bloco inteiro, você coloca /*, tudo que tiver lá dentro vai ficar comentado. Para finalizar o comentário, você coloca */, beleza? E ainda no Java, ele tem um tipo de comentário que ele leva em consideração para o que a gente chama de Javadoc, que ele gera uma documentação específica daquele seu programa. Então, tudo que você coloca ***, tudo que tiver lá dentro, ele vai levar em consideração para que ele gere uma documentação específica da linguagem Java. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ter mais vídeos, né, sobre os conceitos de orientação a objeto. A gente vai, cada aula, avançando um pouquinho mais nesse conteúdo. Eu vou tentar ir cada aula fazendo, né, pequenos passos para que vocês não se percam. E espero que vocês gostem. Tudo bem? Abraço e até a próxima aula.